A Eurocopa começou e já tá até no final, né, na primeira rodada. Eu queria fazer um vídeo sobre ela, queria ter feito até antes, mas não deu mesmo. Então vou fazer um vídeo antes de acabar, como eu falei, né, antes de acabar a primeira rodada, que tá quase, acaba amanhã com Turquia e Geórgia, 1h da tarde, e Portugal e República Tcheca, às 4h. Mas eu queria falar um pouquinho sobre, nem tanto sobre os jogos que aconteceram, até um pouquinho uma pincelada, mas mais sobre as favoritas, as principais surpresas, eventuais decepções, enfim. Eu até anotei aqui algumas coisas e, enfim, fala sobre isso. Não sei se vocês estão assistindo, mas eu não gosto muito, por exemplo, das eliminatórias europeias. Não me chama muita atenção, não. A Euro me chama mais. Até mais na parte do mata-mata do que na fase de grupos. Mas eu assisti alguns jogos e achei o nível bem bom esse ano. Copa América, por exemplo, me interessa mais, mesmo o nível sendo menor. Mas também vou fazer vídeo dos dois, é só pra falar mesmo. É muito bom ver um futebol bem jogado também, é claro. Isso a nível de seleções, por exemplo, eliminatórias, repito, não me atrai muito da Europa principalmente. Claro que Copa do Mundo é Copa do Mundo, mas enfim, só divagando, né? Então vamos lá. A gente começou já no grupo A, que é o grupo de Alemanha, Suíça, Hungria e Escócia. Já falei até na ordem, porque a Alemanha estreou batendo a Escócia por 5-1 e a Hungria a Hungria perdeu para a Suíça por 3-1. E é uma das seleções, eu coloquei duas como possíveis surpresas, e uma delas é a Suíça. Eu acho que a Suíça tem um núcleo que tem ali certos bons nomes, né, nomes já experientes e tal, e também uma mistura agora com novos jogadores ali que também são bem interessantes. Eu repito, eu falei no vídeo hoje de manhã, eu peço desculpa, eu tô meio gripado, meu nariz tá bem, a voz tá meio anasalada, dá pra vocês verem certamente. Mas enfim, a Suíça, por exemplo, tem um sistema defensivo muito forte, né? Muito conhecido por tomar poucos gols, e nas últimas Copas mesmo tomou poucos gols e tal. Tô falando isso e chegou lá e perdeu para Portugal, se eu não tô enganado, tomaram uma goleada de Portugal, né? Deixa eu ver, foi 6-1 contra Portugal na Copa do Mundo de 2022, mas no geral é um sistema defensivo muito forte, toma poucos gols. Eu não sei se foi na Copa de 2006 que eles tomaram muito poucos gols mesmo. Devia até ter olhado antes. Mas, enfim, é uma característica dessa equipe. Eles tomaram 6-1 para Portugal nas oitavas. E tem o núcleo defensivo mesmo, joga junto há muito tempo. Por exemplo, a Suíça tem jogado com 3 zagueiros. O técnico é o Murat Yakin, né? E ele tem jogado com o Sommer no gol. A zaga com o Fabian Schär, o Manuel Akanji e o Ricardo Rodrigues. O Ricardo Rodrigues lateral, que era lateral, né? Agora é zagueiro. O Akanji do Manchester City, claro, e o Fabian Schär do Newcastle. Então é um trio de zaga ali que joga junto há muito tempo. E no meio tem surgido bons nomes. O Xhaka, por exemplo, é o mais experiente e tal, é o capitão, camisa 10. Talvez nem esteja na melhor fase da carreira jamais, mas é um cara também de técnica muito interessante. Tem o Remo Freuler também, que surgiu na Atalanta há pouco tempo. Hoje ele tá deixa eu ver aqui, acho que ele tá no Bologna, deixa eu abrir aqui rapidinho. É isso mesmo, ele tá emprestado pelo Nottingham Forest pro Bologna. Mas ele explodiu na Atalanta, né? Naquele ano que a Atalanta chega até as quartas da Champions, perde pro PSG no Neymar. Um ótimo jogador também. Pelo lado esquerdo você tem o Aibisha, né, que fez um gol e deu uma assistência, inclusive jogador do Bologna também, que fez um bom ano, enfim. É uma seleção ali que eu acho que pode pintar como surpresa. E quem sabe, né? Começou vencendo muito bem a Hungria, que é um time chatinho também de se vencer. O time da Hungria é um time muito físico e tem bons jogadores ali, por exemplo, o Szoboszlai, o Gulácsi no gol, o Orban, que é um bom zagueiro, enfim. O outro jogo do grupo, a Alemanha, que pra mim é uma das favoritas, eu vou falar 3 favoritas pra mim, tá? França, principal, né? França em primeiro, França vice-campeã mundial e acho que é um dos grandes times da atualidade, né? Não tem como fugir muito disso, uma das grandes seleções, tem um dos grandes jogadores da atualidade que é o Mbappé. E hoje até venceu a Áustria por 1-0 só, mas foi um jogo bem pegado, bem difícil. O Mbappé até perde muitos gols. Enfim, você tem
Você tem ali na França muita qualidade no elenco. Na Alemanha, que também é uma outra favorita para mim, você também tem muita qualidade. E dois fatores, né? O de jogar em casa e o Toni Kroos se despedindo no futebol. Acho que é sempre um que a mais ali, né? De você ter, poxa, vamos dar o título pro cara e tal. A Alemanha tem muito talento, principalmente na linha de frente, né? Florian Wirtz, que fez uma baita temporada no Leverkusen. O Musiala, que também jogou demais no Bayern. Você tem o próprio Kroos também, que fez uma temporada espetacular no Real Madrid, né? Todo mundo viu o nível que ele atingiu nessa última Champions League, por exemplo, em que o Vini foi o melhor jogador, mas talvez o Kroos tenha sido, não sei se o mais fundamental em alguns momentos, mas certamente entre os top 3 ali do elenco. E a terceira favorita para mim é a Inglaterra, que tem aquele estigma todo de nunca ter vencido, de ser amarelona e tal, mas venceu a Sérvia, né, na estreia por 1-0. Um jogo difícil até também, mas é muito talento, ali é muito talento envolvido, de verdade. Foi um jogo bem truncado contra a Sérvia, por exemplo, nem conseguiram jogar da forma que talvez esperasse, né? Mas é um time de muito talento ali na frente, principalmente, né? Você tem Phil Foden, você tem Jude Bellingham, você tem Saka, Harry Kane, quem mais estou esquecendo? Alexander-Arnold. Você tem muitos jogadores talentosíssimos que podem decidir uma partida a qualquer momento. Tudo bem que o banco é um pouco mais limitado, apesar de você ter o Watkins, que é bom jogador, você tem o Eze, você tem o Gordon, que fez uma boa temporada, enfim. Mas, no geral, é uma seleção muito talentosa que eu acho que tem time sim para chegar longe. E aí, se a gente for falar de quem corre por fora, talvez eu falaria Portugal. Portugal também tem muito talento. Vem com um técnico novo, que é o Roberto Martínez, que para mim é mais técnico do que o Fernando Santos era, apesar do Fernando ter levado Portugal ao título de Euro. Foi meio que na bacia das almas, né, e tal. Mas Portugal tem, no geral, um time muito bom, muito interessante. Tem até no Cristiano Ronaldo um novo papel ali, né, como o jogador que não vai ser sempre o titular e tal, né? Não vai ser sempre o principal jogador, talvez hoje, porque hoje você tem o Rafael Leão em um nível altíssimo, você tem o João Cancelo, o Bruno Fernandes também, que fez uma baita temporada mais uma vez no Manchester United. Então, assim, tem muita qualidade também por ali. E eu acho que com um técnico melhor, igual é o Roberto Martínez, Portugal pode ser sim um concorrente ao título, assim como a Espanha, que também passou por muitas mudanças, né? Um elenco muito jovem, você tem Lamine Yamal, você tem Lenormand, você tem jogadores muito jovens ali que podem sim também aparecer ali como principais para esse time, mas também aquilo, né? A Espanha decepcionou um pouco nas últimas competições também, assim como a Alemanha. Até nem citei isso, a Alemanha vem de um ciclo bem ruim na última Copa, por exemplo, mas os jovens jogadores deram uma estourada a mais e acho que assumiram um protagonismo que antes não tinham, talvez. E aí, por exemplo, agora voltando ao grupo da Espanha, a Espanha enfrentou uma Croácia e venceu muito bem por 3-0, e agora pega a Itália. Dificílimo, tudo bem que passam os 4 melhores terceiros colocados, então assim, vai passar muita gente com 3 pontos, com 4 pontos, enfim. Mas no geral, tem um baita time a Espanha, o Rodri em um alto nível também, enfim, que até se machuca, né? Na primeira partida é preocupante. Bom, tô olhando aqui nas minhas anotações. Surpresa, já falei a Suíça. E para mim quem pode ser uma surpresa também, talvez, é a Holanda. Porque a Holanda vem muito desfalcada, tá? Se não fosse isso, poderia ser considerada ali um dos grandes times, mas vem muito desfalcada. Perdeu o De Jong, perdeu o Koopmeiners, perdeu alguns jogadores ali. Mas vem de partidas muito boas no geral, né? A preparação foram várias vitórias. Tudo bem que alguns times de Canadá, Islândia venceram, até perdem para a Alemanha, se eu não estou enganado, no amistoso. Mas no geral é um time também que tem muito talento ali na frente. Você tem Depay, você tem Gakpo, o Xavi Simons, que vem de uma baita temporada também. E uma defesa que, se já não está no melhor nível, ainda é muito confiável. Você tem Van Dijk, De Vrij, Ake, Dumfries, enfim, uma defesa ali realmente qualificada. Tudo bem que não tem um goleiro tão bom, vale pontuar também isso aí. Inclusive o goleiro é o que joga no Brighton, o menino, deixa eu ver aqui, vou abrir aqui rapidinho. É o Bart Verbruggen, acho que é assim que se fala o nome dele, não sei. Mas assim, é um goleiro que não é tão experiente, 21 anos e tal,
ainda acho que precisa se provar. Mas tudo bem, acho que ali pode ser uma surpresa. Candidatos de decepção, para mim, a Itália e a Croácia. A Itália até vence a Albânia é do Silvinho, hein, na estreia, mas a Itália, se, por exemplo, bater campeão, é uma surpresa muito grande. Apesar de ser a atual campeã, venceu a Inglaterra, é bom a gente lembrar, venceu a Inglaterra nos pênaltis, mas nem foi para a Copa do Mundo também, pela segunda vez seguida, né, uma fase bem ruim através da seleção italiana, mas no geral também, assim, tem um time organizado, tem peças novas, um elenco rejuvenescido, não é tão experiente, mas assim, acho que pode, sob o comando do Luciano Spalletti, né, que foi campeão italiano com o Napoli, acho que é um cara que pode levar a seleção a um patamar um pouco mais alto, mas eu assim não apostaria as minhas fichas na Itália assim não, tá? Croácia, mas por ser um elenco já envelhecido, eu tô tentando tirar o 3-0, apesar de ficar feio 3-0 para a Itália, mas eu tô tentando tirar um pouco disso, acho que é um elenco muito envelhecido que precisaria de peças de reposição que até agora talvez não tenha achado. E preocupa, né? Principalmente quando você tem o Modric precisando sair mais cedo dos jogos, você tem o Kovacic também que não tá numa fase tão boa, enfim, e faltam opções ofensivas para mim. Perdão. Kramaric não tá tão bem, Budimir também não é um jogador que me agrada muito. Você tem o Perisic, um outro nível físico da carreira, vindo do banco, enfim. Tem alternativas ali, mas precisa, no geral, acho que buscar outros nomes. Acho que é basicamente isso. Estou tentando pensar se eu esqueci de alguma coisa. Falei das favoritas, eu nem listei tanto a França, até para falar um pouquinho mais, esticar um pouquinho mais sobre a França. Me preocupa um pouquinho o nível físico, por exemplo, que vai chegar o Tchouaméni, que hoje nem atuou, hoje é um jogador de banco, mas é um dos volantes titulares, né, da seleção francesa. Hoje, no caso, jogou o Rabiot e deixa eu ver aqui, esqueci agora, o Kanté, é verdade, o Kanté jogou demais, foi eleito o melhor da partida até. O Tchouaméni era para ser o titular, e no nível físico não tão bom que ele está, acho que preocupa um pouquinho. Claro que a França tem muita qualidade, o time titular hoje foi Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernandes. Uma linha defensiva fortíssima. No meio, Kanté e Rabiot, Thuram, Griezmann e Dembélé, na frente Mbappé. Entrou ainda durante a partida Camavinga, que seria titular em 90% das seleções do mundo, Colomboani, o Fofana e o Giroud. Aliás, eu acho que se fala Fofana, né? Mas enfim. E o Giroud. E você ainda tem no banco também jogadores como Ferland Mendy, do Real Madrid, que fez uma boa temporada, Pavard também, que fez uma boa temporada pela Inter de Milão. O Tchouaméni, como eu falei, não está em nível físico tão alto. E alguns jogadores que podem contribuir ainda, o Zaire Emery, o Coman também, enfim. É um elenco bem qualificado e com um técnico que, se não joga bonito, se não é sempre tão convincente, pelo menos consegue levar, e já provou isso, a França a patamares mais altos. Então, por isso que eu coloco como principal favorito ali junto com a Alemanha. Mas a Alemanha, como eu expliquei no começo do vídeo, por outros fatores. Mas, enfim, o fato é que é um campeonato que está sendo muito bem jogado. Eu acho que hoje deve ter passado isso, até porque a Áustria, por exemplo, fez muitas faltas. Mas até sábado, que eu estava assistindo Espanha e Croácia, a Euro tinha mais gols do que faltas. É impressionante. Ou era mais gols que cartões? Agora me pegou, minha memória me traiu. Mas de qualquer forma, era um negócio impressionante, assim. São equipes que realmente, mesmo as defensivas, prezam por jogar futebol. Claro que você tem nível ali um pouco mais baixo. Da Escócia tem uma seleção bem fraca. Certamente a Geórgia também pode até ser uma surpresa, que Kvaratskhelia ali jogando muito e tal. Mas é difícil imaginar um voo mais alto. A Albânia do Silvinho é competitiva, mas a gente não sabe até onde pode ir. A Eslovênia queria conseguir um empate surpreendente com a Dinamarca também. Dinamarca é para ficar de olho, hein? Na Copa decepcionou também. Eu esperava bastante deles e não foram longe. Acaba que até passa um pouco despercebido. A Eslovênia conseguiu arrumar um empate também. Enfim, claro, você tem seleções ali de nível um pouco mais baixo. A Romênia surpreendeu, fez 3-0 hoje na Ucrânia. Mas, no geral, é um nível bem alto de competição. E as equipes prezam por jogar futebol, realmente. Fechou? Comente aí o que você acha, para você quem são os favoritos, as surpresas, as decepções. E tudo bem que já passou uma rodada, né, quase completa, mas a gente tenta tirar um pouquinho da visão do resultado e falar mais também, pensando no ciclo inteiro. Fechou? Até a próxima, valeu!